Bom, pessoal, dando continuidade à aula anterior, de introdução à teoria dos conjuntos, iremos falar agora de conjuntos específicos. Dentre eles, primeiramente, a gente vai falar do conjunto unitário. Como o próprio nome já diz, conjunto unitário, o conjunto unitário é aquele que contém apenas um único elemento, tudo bem? A gente pode citar como exemplo o seguinte, o conjunto dos divisores, de inteiros e positivos, também a gente pode imaginar na solução de uma equação, uma equação 3x mais 1 igual a 10, tudo bem? A solução dela, o conjunto solução, é um exemplo de conjunto unitário, tudo bem? Dando prosseguimento, a gente encontra o conjunto vazio. O conjunto vazio, é aquele conjunto que não tem elemento. O conjunto vazio, ele pode ser representado, de uma maneira específica. Como se fosse uma bolinha, com traço no meio, cortado, ok? Muitos alunos, eles confundem a representação do conjunto vazio com esse conjunto, tudo bem? Só que esse conjunto, ele não representa o conjunto vazio. Não é conjunto vazio. Tudo bem? Porque é o seguinte, aqui está representado um conjunto unitário, cujo elemento desse conjunto é vazio. Bom, temos aqui os exemplos. Para obter um conjunto vazio, geralmente nós descrevemos ele através de uma propriedade logicamente falsa, tudo bem? Nos exemplos a gente pode notar bem isso. Por exemplo, eu tenho um conjunto X, tal que X é diferente de X. Óbvio, se X não pode ser diferente de X se a gente está tratando de um mesmo X. Então, isso é um conjunto vazio. Não existe. Não existem elementos que satisfaçam essa propriedade. Tudo bem? No segundo exemplo, a gente observa o seguinte. Eu tenho X, tal que X, ou seja, os elementos desse conjunto, é ímpar. Até aí tudo bem. E ao mesmo tempo, ele é múltiplo de 2. Isso não pode acontecer. Todo número que é múltiplo de 2 é par. Então, se ele é par, não pode ser ímpar. Um número ou ele é par ou é ímpar. Tudo bem? Bom, chegamos ao último conjunto, conjunto universo, importantíssimo. E ele também causa uma certa dúvida. Porque é o seguinte. O conjunto universo é o conjunto que contém todos os elementos. Mas tome cuidado. Quando eu digo todos os elementos, é todos os elementos de um determinado assunto. Ou seja, de um determinado contexto que está sendo trabalhado. Ele não contém todos os elementos de todos os conjuntos que existem na matemática. Tudo bem? Assim, vamos tentar entender por meio de exemplos. Você imagina o seguinte. Se procurarmos, por exemplo, as soluções reais de uma equação, se a gente está tratando num contexto de números reais, nosso conjunto universo, obviamente, será os números reais, ok? Porque as soluções que a gente está procurando é nos reais. Então, a gente vai encontrar um subconjunto dentro do meu conjunto universo. Beleza? Outro exemplo a gente poderia imaginar é o seguinte. Se
estamos resolvendo um problema com números inteiros, né? O conjunto universo será os números inteiros, tudo bem? Então, o conjunto universo ele contém todos os elementos de um determinado assunto, de um determinado contexto. Outra coisa é que o conjunto universo, a sua notação, né, também tem uma notação geralmente que é específica, né? Que nada mais é do que a notação, a gente indica, né, um conjunto universo com a letra U, ok? Iremos agora para as relações, né, de pertinência e relação de inclusão. Bom, chegam as relações, tem relações de pertinência e posteriormente a gente vai ver relação de inclusão. A relação de pertinência é quando de respeito ao seguinte, a elemento e conjunto, né? Então a gente diz que um elemento, basicamente, né? A gente diz que um elemento pertence, um elemento A, né? Pertence a um conjunto quando esse elemento for elemento desse conjunto, ok? Bom, a notação. A notação é a seguinte, a gente denota dessa forma, como se fosse um ezinho, tudo bem? E a gente diz o seguinte, A pertence ao conjunto A e A não pertence ao conjunto A, tudo bem? Quando ele não pertence, a gente passa um tracinho, né? Só para salientar, a gente ler-se, né, da seguinte forma, pertence a. E analogamente, temos o seguinte, não pertence a. Bom, relação de inclusão. A relação de inclusão, eu coloquei logo escrevi o que significa, tudo bem? Para a gente se nortear. Dizemos que A é um subconjunto de B se somente se todo elemento de A é também elemento de B. Ou seja, todos os elementos que pertencem a A também têm que pertencer a B. Na notação, né, de relação de inclusão, temos o seguinte. Temos essa, né, A está contida em B, lê dessa forma, A está contida em B, e A não está contida em B. Da mesma forma como lá na relação de pertinência, a gente passa apenas um tracinho, tudo bem? Temos uma notação equivalente, que lê o seguinte, B contém A, e analogamente B não contém A, tudo bem? Nas propriedades de inclusão, né, temos o seguinte, temos 3 propriedades básicas, tudo bem? Temos o seguinte, o conjunto vazio está contido em A para todo A, ou seja, o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto que você imaginar, beleza? A propriedade 2 diz o seguinte, um conjunto A está contido no seu próprio conjunto A. Isso é verdade, né? Eu tenho um conjunto, ele está contido nele mesmo, beleza? A segunda propriedade é a propriedade da transitividade. Eu tenho o seguinte, se um conjunto A está contido em B e esse conjunto B está contido em C, isso implica dizer que o meu conjunto A está contido em C, beleza? Igualdade de conjuntos, né? Igualdade de conjunto tem o seguinte, um conjunto A é igual a um conjunto B, né? Se somente se eu tiver aqui o conjunto A está contido em B, bem como o conjunto B também esteja contido em A, beleza? Finalmente, chegamos aos exercícios, tudo bem? Eu listei aqui de A a I com exercícios, bem simples para a gente dizer se é verdadeiro ou falso, com relação de pertinência e relação de inclusão, ok? Eu sugiro a vocês que vocês pausem o vídeo e tentem responder e depois confiram se está correto, tudo bem?
Então, a letra A, 0, o elemento 0, ou seja, a gente está tratando de relação de pertinência, então é entre elemento e conjunto. O elemento 0 pertence a esse conjunto? Sim, né? Pertence sim. Então é verdadeiro. No item B, observe o seguinte. Observe que eu tenho o meu elemento, ele é um conjunto, tudo bem? Um conjunto unitário, cujo seu elemento é A, ok? Então, esse elemento, que é um conjunto, está contido nesse conjunto? Logicamente não, né, pessoal? Porque esse conjunto, ele não é elemento deste conjunto aqui. Então, é falso. No item C, temos o seguinte. O conjunto vazio pertence a esse conjunto unitário, né, que só tem um zero? Não pertence. Ele está contido, mas não pertence. Porque aqui a gente está tratando o seguinte. O elemento, né, que é o conjunto vazio, está contido nesse conjunto? Então é falso. No item D, temos o seguinte. 0 pertence ao conjunto vazio? Não, né? Porque o conjunto vazio ele não contém nenhum elemento. Então o 0, obviamente, não está contido no conjunto vazio. Não pertence, né? Item E. Temos o seguinte. Esse conjunto aqui unitário, né, com elemento A, ele está contido no conjunto vazio? Não, né? O conjunto vazio ele não tem nenhum elemento. Então, consequentemente, é falso. Item F. A pertence a esse elemento, a esse conjunto? Sim, né? Você observa que eu tenho o elemento A está bem aqui. Então, ele pertence a esse conjunto. Então, ok, né? Verdadeiro. No item G, temos o seguinte. O conjunto unitário, que é composto pelo elemento A, está contido nesse outro conjunto? Ok, sim, né? Porque temos que todos os elementos desse conjunto pertencem a esse outro conjunto. E quando eu digo todos, é somente o elemento A, né? O elemento A pertence a esse conjunto. Então, logo, né? Esse conjunto aqui está contido nesse. Então, é verdadeiro. Temos o item H. O item H tem o seguinte. O conjunto vazio pertence a esse conjunto? Olha bem, o conjunto vazio aqui está sendo interpretado como elemento. E realmente, ele é elemento de quem? Desse outro conjunto. O conjunto vazio é um dos elementos deste conjunto. Consequentemente, é verdadeiro. Bom, pessoal, por fim, né, no item I, temos o seguinte. Temos o conjunto formado pelos elementos A e B. Ele pertence a esse conjunto? Quando a gente fala de pertence, a gente está falando de elemento e conjunto. Então, esse conjunto aqui é elemento deste aqui? Não, né? Então, falso. Assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e assistam às próximas aulas que vão vir, tudo bem? Da teoria dos conjuntos.